Na palavra de Deus, vai falar sobre, no Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus. E é interessante quando a gente vai lendo assim a palavra de Deus, quem vai ler sobre a genealogia, às vezes não entende nada, não compreende nada. Mas quando Mateus aqui escreve e põe aqui em ordem essa genealogia, aqui tem uma seção de 14, dividida em 3 grupos de 14 nomes. Eu acho muito interessante, porque primeiro que na genealogia, aqui, pela primeira vez, vai citar nomes de mulheres. Aqui vai falar sobre Tamar, vai falar sobre Raabe, vai falar sobre Ruth. Então vai falar sobre algumas outras mulheres, assim, que é muito bacana, é muito legal a gente perceber que os judeus não tinham esse costume aqui de colocar na genealogia nomes de mulheres. Então a primeira coisa, o primeiro fato assim, bem interessante, que a gente pode observar aqui em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, é mostrando que é incluído a inclusão de mulheres na genealogia, colocando as mulheres como pessoas importantes, um papel importante aqui. E quando você vai estudar o assunto dessas mulheres, você percebe que não tem assim mulheres, vamos dizer assim, santas, mulheres sensacionais, mulheres de destaque, mulheres especiais, mulheres prodígios, né? Mulheres de exemplo, vamos dizer assim. Você pega aqui a Tamar, enganou o seu próprio sogro, né? Você vai pegar aqui várias outras, Raabe, uma prostituta. Eu acho interessante a palavra de Deus, gente, honestamente, mas assim, sensacional como que Deus ele permite que a sua palavra seja escrita e colocada numa ordem que às vezes coloca qualquer um teólogo assim para pirar, para ficar maluco, né? Para começar o dia e falar assim, meu Deus, por que você colocou essas mulheres aqui? Por que você não colocou as mulheres mais de exemplo, né? As mulheres mais modelo, que dá de fato bom testemunho. Você coloca aqui a mulher que engana sogro, vai deitar com ele. Você coloca uma outra mulher que é prostituta. Isso traz. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quando você vai falar da genealogia de Jesus, quando coloca essas mulheres de má reputação, é como se fosse um tapa na nossa orelha. Deus trazendo essas mulheres em evidência, colocando essas mulheres em evidências. Uma vez que foi escrito aqui no período dos judeus, né? O judaísmo judeu, os judeus não dão valor às mulheres, das suas orações diárias era obrigado, Senhor, por não ser um cachorro, obrigado, Senhor, por não ser um gentil, obrigado, Senhor, por não ter nascido uma mulher. Então a oração diária das mulheres era como se fosse um objeto. E na genealogia de Jesus, elas aparecem, elas estão aí. Elas estão aí. E elas estão aí, assim, para me informar você que Jesus ele faz a inclusão. Jesus veio para incluir, para trazer as pessoas de volta, para dar valor à sua criação, para dar valor tanto o ser humano de um modo geral, tanto o homem como a mulher, uma vez que os judeus aqui eles não colocavam o nome de mulheres na genealogia e Jesus vem e coloca aqui. Então isso é sensacional.
É por isso que eu amo Jesus, porque o ministério dele foi sustentado por mulheres. A primeira missionária foi uma mulher. A primeira pessoa que viu ele ressurreto, vivo, foi a mulher. A primeira que foi avisar os discípulos que ele havia ressuscitado, que levar as boas novas, foi uma mulher. E quem eram essas mulheres? Eram aquelas mulheres tidas como sem valor, né? Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom e Esrom a Arão. Aí vem aqui, trazendo essa genealogia, quando começa primeiro a falar de Jesus Cristo, filho de Davi, e no versículo 2, Abraão gerou Isaac, e começa agora Deus trazer a história de Israel. Ele começa com, primeiro dizendo de um grande rei, o rei Davi. Claro que a gente sabe que Jesus não é filho de Davi, mas você vai encontrar essa expressão sempre: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É porque Davi é o rei, um dos maiores reis, o maior rei de Israel, que uniu, que construiu um povo, uma nação. Mas aqui vai falar no versículo 2 de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó Judá, e assim sucessivamente. Aí começa aqui falando de um povo, que Jesus é desse povo que nasceu, que foi construído por Deus ter chamado um homem chamado Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma casa, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus constrói esse povo. Deus tira o povo de Israel, ou melhor, Abraão, da sua família, por um motivo simples, não porque ele era assim santo, não porque ele era melhor, não porque ele era o mais especial, não porque ele era um consagrado, um ungido, um que orava muito, um que buscava muito. Não, tira ele no meio da idolatria. Seus pais viviam na idolatria e ele estava num mundo de idolatria, cheio de deuses, e Deus escolhe Abraão para, a partir dele, ele começa a introduzir um único Deus, o monoteísmo. Enquanto o povo estava vivendo no politeísmo de vários deuses, Deus tira um homem no meio dessa idolatria de muitos deuses e faz ele acreditar e crer no único Deus, que não precisa de mais deuses nenhum, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que esse povo Israel ia apresentar seria o suficiente. Nós não precisamos de muitos, precisamos de do único, né? Do único Deus verdadeiro. Em outras palavras, é isso: olha, o povo, a nação, o mundo criou as suas idolatrias e criara muitos deuses, eles estão perdidos. Então eu vou te tirar no meio desses muitos deuses confusos e vou te apresentar o verdadeiro Deus. Não é um Deus, é o Deus, o único Deus. Vou te apresentar um Deus que é o verdadeiro, que não tem concorrência. É isso que Abraão nos ensina. Deus chamar Abraão é isso: olha, não há concorrência, não tem um Deus, existe o Deus, é único. Ele não tem nenhum outro para competir com ele, ele é único. Os outros todos são falsos. Eu vou apresentar então o único. O povo, a nação, o mundo está perdido. O mundo está perdido, mas eu vou recolocar vocês no caminho de novo. Então eu vou tirar um homem ali da sua família, do meio da idolatria, e vou levá-lo a conhecer-me, e a partir dele ele vai introduzir para todo o mundo novamente esse único Deus. Eu criei Adão fazendo ele conhecer o único Deus.
O único Deus sou eu. Aí veio o pecado, fez ele ver ele como Deus, e a partir daí foi fabricando deuses. O homem constrói e fabrica deuses. E aí hoje eles estão perdidos dos seus deuses. Hoje eles estão perdidos não sabe qual Deus que deve adorar. Então eles estão perdidos. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou sim mostrar que eu sou o único. Não há outro Deus. Eu sou exclusivo. Todos são falsos. Então tira Abraão, tira Abraão dali, né, no caso, e automaticamente o que ele faz? Ele faz Abraão conhecer esse único Deus e, a partir daí, criar uma nação, um povo, para propagar esse único Deus. E esse único Deus nós chamamos de monoteísmo, né? Não precisamos de outros deuses falsos. Na verdade, outros deuses que não são deuses. São imaginação, são criação humana. Então, quando fala aqui de Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judá e seus irmãos, aqui fala dos patriarcas, né? Desses homens que Deus colocou aqui na terra para propagar o monoteísmo, propagar um único Deus. Então, esse é o legado que Abraão pode nos trazer de grande valia. Um mundo que estava vivendo confuso, com muitos deuses, aí vem Deus e tira esse homem nesse mundo confuso, nesse mundo de criação de deuses para tudo quanto é lado, e fala: olha, eu vou te mostrar de fato, e você vai propagar isso. Então, a finalidade. Na verdade, Abraão, ele teve assim, se a gente pode definir a história de Abraão, o povo de Israel, eles tiveram dois objetivos claros: de trazer à humanidade o monoteísmo, o único Deus, e que desse povo que ia nascer Jesus Cristo. Então a finalidade maior é isso aí. E cumpriu. Né? E cumpriu e fez isso. Deus tirou, Deus fez que esse povo crescesse, virasse uma nação, e dessa nação viesse Jesus. Esse é o objetivo. Então, esses dois objetivos principais. Eu costumo dizer o seguinte: quando Deus chama Abraão, não é que Deus está chamando outros Abraões, outros homens para determinados fins. Não, quando Deus chamou Abraão, tirou da sua terra, da sua parentela, ele tirou nessa finalidade de trazer um único Deus. Vocês estão perdidos, eu vou te apresentar o único Deus, e desse povo aí que eu estou criando vai vir Jesus Cristo. Então a finalidade do povo de Israel, dos hebreus, foram isso. E aqui vai continuar, que gerou Arão, né? Arão, você vai perceber que foi sacerdote, enquanto Davi como rei, Abraão como pai das nações, aquele que ia trazer o monoteísmo, aquele que ia trazer o Cristo dessa descendência, e o sacerdote, parte de liturgia, culto. Aí nós vimos aqui Arão, né? É interessante isso. Então aqui você vai encontrar a figura, as figuras principais de que Deus ele vem trazendo. Então nós percebemos aqui que nós temos 3 sessões nessa genealogia, de 14 nomes dividido em 3, né? 14 nomes primeiro, que vai falar aqui, que eu acho até interessante, eu anotei aqui, são 3 etapas, né? Que a primeira etapa do primeiro nome leva até Davi, inicia e leva até Davi, mostrando que Jesus ele é original, que Jesus ele faz parte da descendência real. Ele não é um enganador.
ele não é um misturado. Os judeus preservavam muito isso, quem era da descendência, para os judeus a importância da pureza racial. Então eles gostavam de falar de quem você é filho. Eu sou filho de fulano de tal. E quem é o seu avô? Era fulano de tal. E assim começar a falar da genealogia para ver se tinha alguma mistura. Porque para os judeus isso era super importante. Se você fosse judeu e casasse com um gentil, você não era puro, né? Você era um samaritano. Você era um puro. Então, Jesus tinha que vir dessa etnia pura. Então, começa a contar essa história, a primeira de Davi. Davi foi um homem importante, o rei, né? Um rei importante para a nação de Israel, uma potência mundial. Mostra que Davi, como rei, ele conquistou o seu mundo. E ao conquistar o seu mundo, é isso que mostra Jesus como rei. Essa é a figura que traz, quando da primeira sessão de 14 nomes, inicia com Davi e termina ali com Davi, mostrando que ele faz parte dessa pureza de etnia, essa pureza racial. Ele não é um aventureiro, ele não é uma mistura, né? Ele é legítimo, a palavra é essa, ele é legítimo dessa raça dos judeus. Então ele faz parte do reino, da família real. E isso é assim, de super importância para o judaísmo, para os judeus. A outra parte de 14 nomes aqui, né, da genealogia de Jesus, vai encontrar aqui, após Davi, você sabe que o reino foi dividido, e o reino sendo dividido, aconteceu que os babilônicos vieram e levaram o povo cativo. Então mostra esse outro período dos babilônicos ter escravizado o povo de Deus. Povo que deixou de acreditar em Deus. Povo que deixou de acreditar nesse único Deus. Ele foi escravizado. Então a primeira etapa aqui da genealogia de Jesus, de Mateus capítulo 1, mostra até a vida de Davi, o rei de grande importância. Jesus faz parte desse reino. Depois mostra que esse reino é desfeito, destruído, leva o povo a cativo para a Babilônia e ali eles são escravizados. Mostra a decadência do homem de novo, um homem se afundando no pecado, um homem que nasceu para ser dominador, para se dominar tudo, para ser rei, né? O homem que nasceu para reinar, o homem que nasceu para ser a coroa da criação, ele chegou a ponto de se tornar escravo pela sua desobediência. Então a genealogia ele traz essas coisas para nós. Ele mostra aqui primeiro os nomes dessas mulheres em Mateus e nas outras genealogias não tem isso. Mostra a inclusão. Ele mostra que Davi, logo Jesus, filho de Davi, mostrando que Jesus é da descendência real e que é de uma grande nação que foi feita por Deus, porque fala de Abraão, Jesus é legítimo. Depois ele mostra que essa nação que Deus criou, que Deus fez, que deu autonomia, que era livre, tinha livre-arbítrio, ela caiu, ela se afundou e foi escravizada. Alguém que nasceu para ser rei, agora era escravo. Porque os babilônicos vieram e trouxeram vergonha, tragédia e dores, destruição nesse povo. Fazer esse povo a voltar, puxa, no tempo de Davi a gente tinha moral, no tempo de Davi, no reinado de Davi, a gente tinha grande importância. Olha a nossa condição agora, olha a nossa condição, afundamos, por deixar de acreditar nesse Deus único. É isso, leva para lá. E a última sessão
aqui que vai falar até o nascimento de Jesus, né? Chega a ser Jesus, é dizendo o seguinte, que essa nação que nasceu pura se torna escravo, mas nasce um para tirar você dessa escravidão, tirar você desse mundo onde você está escravizado, mas esse mundo que te está escravizando não é o seu lugar, aí não é o seu lugar. Então fala desse libertador que liberta a gente da escravidão. Jesus veio para libertar a gente dessa escravidão. A tragédia se converte em triunfo, porque Jesus chega para dizer, não, vocês estão num patamar tão inferior. Eu não chamei vocês para serem escravos, chamei vocês para reinar, mas vocês não obedeceram às leis, não obedeceram e nem serviram a esse Deus único, o único Deus. Vocês se envolveram aí com outros povos e tomaram os deuses dos outros povos e passaram a adorar os deuses dos outros povos. Aí começa, sabe quando? Começa quando o povo de Israel fala assim, eu quero um rei. Eu quero um rei. Aí, quando eles rejeitam o rei, pede um rei igual dos homens, igual um rei humano, eles estavam dizendo que não queria mais Deus. Queria ser um ser igual. Deus ele sempre foi o nosso rei, mas os homens escolheram um rei humano. Aí você vai encontrar aí, Deus vai e coloca lá, no caso, você conhece a história de Salomão, de Saul, melhor dizendo, coloca Saul. Deus rejeita e coloca Saul. Tinha o profeta e vai falar com o profeta, Deus fala para o profeta, não, o povo está rejeitando a mim. O povo não está rejeitando vocês, está rejeitando a mim. Então, nasceu aí, veio aí. Então, o homem nasce para ser rei, conhecer o único Deus, para inclusão de todo ser humano, homens e mulheres, porque a genealogia traz isso. E aqui não importa a reação de quem fora essas mulheres. Aqui mostra que as mulheres eram mulheres, uma era prostituta, outra Raabe, né, prostituta, outra enganou o sogro, se prostituiu com ele. Então mostra-se as mulheres e Deus falando, não é isso. Todos os pecadores, sexo masculino, sexo feminino, abrace todos. Jesus veio para abraçar tudo isso. Quando fala da genealogia de Jesus, ele mostra essa inclusão de todos os seres humanos, tirando o machismo, vamos dizer assim, para entender melhor, acabando com o machismo. Jesus vem dizendo assim, olha, o povo de Israel nasceu e achou que só os homens que têm valor. Eu criei um povo e o povo começou a caminhar com as suas próprias pernas para o machismo, para dizer que gente importante e que personagem importante, ou a personagem importante, seria só homens. E aí Jesus coloca essas mulheres aqui. Inclusive ele coloca até Ruth aqui também no processo da genealogia. Ele inclui mulheres. Então isso é muito, assim, é algo impactante para o judaísmo. Porque quando ele inclui essas mulheres, ele acaba com aquele discriminação. Que até hoje a gente vê ainda homens achando que é mais importante do que as mulheres. Então a genealogia de Jesus, ela nos traz essas visões, essas iluminações de que a gente precisa nos raciocinar, precisa entender de que se nós temos Jesus, nós temos que ser diferente do povo de Israel. Eu não posso ver uma mulher como uma inferior. Pode ser mais frágil, mas essa fragilidade não quer dizer fraqueza. Essa fragilidade, pelo contrário, é para ter cuidado, ter carinho, ter amor. Quando você compra um objeto e você recebe lá pelo correio, está escrito assim, ó, frágil, é para você pegar com jeito, é para você cuidar, é para você ter atenção. Não quer dizer que é fraco. Está querendo dizer que
pegue com jeito, cuida bem. Então Jesus coloca essas mulheres, incluindo essas mulheres, e como eu disse, no ministério de Jesus é o que mais ele valorizou. Ele chamou 12 homens para cumprir ali o seu apostolado, mas ele trouxe as mulheres também. As mulheres sustentavam o seu ministério. E você vai ver que o ministério de Jesus, após ressurreição, ele inicia com as mulheres, ele não inicia com o homem. Enquanto está aqui nessa terra como judeu, o judaísmo, ele traz os homens, porque o judaísmo só é machista. Mas ele, como Deus, depois que morre e ressuscita, ele coloca prioridade às mulheres. Ele inverte. Antes eram os discípulos, que eram o centro das atenções. Agora são as mulheres que vão no túmulo, vê Jesus, encontra Jesus e propaga para os discípulos que Jesus ressuscitou. As mulheres que estão ali aos pés de Jesus, os homens, os covardes correm, fogem, se trancam, e as mulheres que vão resolver a parada, né? Como diz aí. Vê Jesus ressurreto, prega a primeira mensagem para os próprios discípulos, e ele ressuscitou e eles não acreditaram. Então, Jesus mudou. Se a gente for analisar hoje, tinha que colocar as mulheres na frente e os homens para trás. Deixar de ser machista, né? Então, essa genealogia traz tudo isso para nós, assim, de grande valia. E traz também essas 3 divisões que tem a genealogia de 14 grupos de pessoas, né? Primeiro 14 traz até Davi. Segundo grupo traz aí o povo na Babilônia escravizado, abandonou Deus e foi escravizado. Depois o terceiro grupo e o último traz Jesus trazendo a libertação, Jesus tirando o homem dessa escravidão. E se pegar isso como parte espiritual, a gente pode dividir isso em 3 etapas também espiritual da humanidade. A gente pode pegar o homem nasce com uma grandeza, com a importância de ser um líder, de dominar e governar, de ser grande. É a coroa da criação. Depois o homem perde essa grandeza, se torna um escravo, se torna uma pessoa que só vai se afundando no pecado e vive agora escravo do pecado, mas recebe e recupera isso através da pessoa de Jesus. Jesus vem para nos restaurar isso. Então, Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 17, versículo 17, ele nos fala sobre tudo isso, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado, beijo no seu coração e até a próxima.